Nosso tema de hoje é O golpe tá aí, cai quem quer. É uma tentativa de alertar as mulheres sobre o golpe que circula por aí, sobre armadilhas que são colocadas para as mulheres e que às vezes elas inadvertidamente, inconscientemente, cegamente caem nesse golpe. Então, para vocês entenderem como é o golpe, qual é a armadilha, eu vou trazer aqui uma fábula para vocês. A fábula chama O Terno de Zabó. O Terno de Zabó. Zabó, eu acho que é um nome próprio, né? Não sei. É uma fábula de autoria desconhecida, não conheço a autoria, mas eu tirei essa fábula desse livro aqui, ó. Eu já mostrei para vocês, que é um livro muito bom, muito profundo, muito grosso, umas 600 páginas aqui, que trabalha muito a questão da identidade da mulher, da essência feminina, da natureza feminina. Então, ele trabalha muitos contos, tem vários contos aqui nesse livro, não é só esse, e esse conto eu tirei daqui. Então, o conto do Terno de Zabó diz o seguinte: um homem, eu vou ler aqui para eu não me perder, não perder nenhuma parte da fábula, não deixar vocês em falta com nada. Um homem foi a um alfaiate para comprar um terno. Então, chegando lá, ele experimentou o terno que o alfaiate indicou para ele, e diante do espelho, ele percebeu que o colete do terno, a ponta do colete aqui embaixo, na cintura, estava uma diferente da outra, estava irregular. Uma ponta estava mais para cima, outra ponta estava mais para baixo. Então, ele falou isso com o alfaiate: ó, não está igual aqui não, está diferente uma da outra. Aí o alfaiate respondeu: ah, não se preocupe com isso, basta você puxar a ponta do colete que está mais curta para baixo com a mão esquerda. Puxa essa ponta, fica aí segurando essa ponta esquerda para baixo, que ninguém vai perceber nada. Enquanto isso, o cliente fez isso, puxou a ponta do colete com a mão esquerda e foi olhando diante do espelho, rodando, virando. E aí ele notou que a lapela do paletó não estava rente, com a ponta rente assim, ela estava enrolada. A lapela do paletó estava enrolada. Aí ele falou para o alfaiate: ó, essa lapela aqui não está boa também, não está enrolada. Aí o alfaiate falou: ah, isso aqui, essa coisinha aí, isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho de lado e segurar a lapela com o queixo. Segura a lapela do terno com o queixo. E assim o homem fez. Mas aí, quando ele fez e continuou olhando o terno no espelho, ele percebeu que a costura entre as pernas estava meio curta, estava apertada. O gancho, essa parte, essa costura entre pernas, chama gancho. Não sei se tem costureiras aí, mas eu conheço isso como gancho da calça, né? Essa costura que fica entre as pernas. O gancho estava um pouco apertado, estava curto para ele. Aí falou para o alfaiate. Aí o alfaiate falou: ah, isso não é nada, nem pense nisso. Você vai fazer o seguinte: você vai puxar o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. E o freguês fez isso, olhou diante do espelho, né, puxando com a mão esquerda a ponta do colete, segurando com o queixo a lapela do terno e puxando com a mão direita o gancho da calça. Então o freguês concordou e comprou o terno, com todos esses defeitos. No dia seguinte, ele estreou o terno com todas as alterações que o alfaiate sugeriu a ele, né? Mão esquerda no colete, o queixo segurando a lapela e a mão direita no gancho. E aí ele foi andando pela rua desse jeito e foi mancando, porque ele estava todo torto, né? Estava com a cabeça tombada, com o queixo segurando, uma mão para lá, outra mão para cá. Então ele foi andando e passou numa praça onde havia dois velhos jogando damas. Sabe, esses senhores que ficam na praça lá durante o dia jogando damas e outros jogos, né? Aí os velhos pararam de jogar as damas para vê-lo passar com toda aquela dificuldade, mancando, todo contorcido. Aí um dos velhos disse assim: meu Deus, veja aquele homem, pobre aleijado. Aí o outro homem que estava jogando dama com ele respondeu, falou: ele é bem aleijado mesmo, né? Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão bonito e tão elegante? E assim termina a fábula. Então veja, o homem compra o terno com defeitos, adapta-se aos defeitos do terno, a forma do terno, para parecer perfeito, mas acaba se tornando um aleijado de tanto esforço que ele fez para andar com o terno e esconder as imperfeições. Ele preferiu se adaptar ao terno imperfeito a ter que confrontar o alfaiate ou então recusar a peça.
essa fábula é uma crítica à tendência que nós temos, que todas as pessoas têm, e as mulheres muito mais, de se conformar com as expectativas sociais, com as formas sociais que a sociedade nos impõe, com os padrões, e mesmo que isso exija sacrifícios pessoais. Então, esse é que é o golpe. Esse golpe que aconteceu com esse homem lá no alfaiate, que comprou um terno, acontece na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres se moldam a uma forma para atender expectativas alheias, sacrificam a sua própria integridade, sacrificam a sua própria verdade, sacrificam a sua própria essência e o seu bem-estar. E ao sacrificar isso tudo, elas vão cada vez mais se afastando da sua verdadeira identidade. E aí, me conta, vocês conheciam essa fábula? Conheciam esse conto? Responde aí no comentário, sim ou não? Já conhecia esse conto? Eu não conhecia, só fiquei conhecendo quando eu estava lendo esse livro. Livro muito bom, de muito conteúdo. As mulheres, gente, têm naturalmente muita criatividade, têm uma força criativa. Falei isso muito na última live, quando eu estava falando que a natureza feminina é próspera. Então, é natural da mulher criar, reproduzir, gestar, conduzir, cuidar. Mas só que ao longo da vida, toda essa potência da mulher, ela vem sendo podada, censurada e amarrada por uma sociedade de mutilações. Uma sociedade que mutila a criatividade da mulher, é uma criatividade natural e saudável que toda mulher tem. Olha, a maioria das insatisfações femininas, as depressões, a ansiedade, os desajustes emocionais, é fruto de uma severa restrição à vida da alma, à vida interior. É uma restrição aos impulsos criativos da mulher, que são muitas vezes proibidos e limitados pela sociedade, pela cultura, pela educação que a gente recebe, pela religião, pela família, pela escola. Tem muitos agentes, a sociedade tem muitos agentes repressores à sua disposição. Então, quantas vezes a mulher caminha pela vida aleijada, mancando, para caber numa forma que a sociedade, que a cultura, que a família, que a educação impôs a ela, a mídia também, os meios de comunicação, impuseram a ela esse padrão, essa forma, esse terno deformado, e ela busca, então, caminhar pela vida dentro desse terno de uma forma aleijada, de uma forma mancando, né? Não dá para caminhar normalmente, não dá para caminhar livre, não dá para caminhar elegantemente com um terno deformado como esse da fábula, né? A sociedade, a cultura nos induz a uma busca incessante por perfeição e a sociedade valoriza muito o externo, a aparência. Você não tem que ser bom, você tem que parecer bom. Você não tem que ser bonita, você tem que parecer bonita. Você não tem que ser jovem, você tem que parecer jovem. Então, é isso que eles impõem, em detrimento do conteúdo que a mulher tem, em detrimento da sua identidade, em detrimento da sua essência. Vocês estão me entendendo, me acompanhando? A sociedade destaca muito a aparência. É a cultura do parecer, é a cultura do ter. A cultura é uma cultura fake, né? Porque às vezes a pessoa está lá numa foto no Instagram, num vídeo, toda alegre, toda feliz, com uma máscara danada, mas por dentro está arrebentada, por dentro está aleijada, está mutilada, está defeituosa, né? Então, vamos analisar a análise que os dois velhos que estavam jogando dama na praça fizeram, porque a resposta que os velhos deram ao que eles estavam vendo reflete também respostas da nossa sociedade, reflete também as reações que a nossa sociedade, que a nossa cultura hipócrita faz com a mulher. O primeiro velho, qual que é a reação dele? É apontar o defeito. Olha lá, um homem aleijado, olha, coitado do homem, pobre homem. Então, o que o primeiro homem faz é apontar o defeito, tá? E o segundo homem, ele faz um questionamento, que nas entrelinhas é o seguinte: como pode uma pessoa deficiente, uma pessoa aleijada, manca, ele é aleijado mesmo, ele concordou, ele é aleijado mesmo, mas como pode um homem aleijado, uma pessoa deficiente, estar dentro de um terno tão bonito e tão perfeito? Olha, as duas falas são falas muito preconceituosas e muito
estigmatizadas, né, de discriminação de uma pessoa, ainda que ele fosse verdadeiramente aleijado. É uma fala discriminatória dos dois. Primeiro, daquele que aponta o defeito, né, que destaca o defeito da pessoa, como se o homem fosse o defeito, como se o homem fosse o aleijão, como se a identidade dele fosse o aleijão. E não é. O segundo questiona como que uma pessoa aleijada pode ter uma roupa chique, elegante. Olha, gente, que preconceito, que desvalorização de uma pessoa que supostamente teria uma deficiência, né? É como se o deficiente não merecesse, como se o deficiente não pudesse ter uma roupa bonita, uma roupa elegante. Então, essas duas reações desses homens na praça são as reações culturais comuns que a gente vê aí ao nosso redor, diante de uma mulher, por exemplo, que desenvolveu uma máscara impecável, que anda com uma máscara impecável de beleza, de perfeição, de que eu dou conta de tudo, de que está tudo certo, mas por dentro ela tem que se aleijar, ela tem que se deformar, ela tem que se mutilar para carregar essa máscara. Tá entendendo? Gente, isso aí é conversa de vendedor, né? Vendedor que quer vender um produto impróprio para nós. Quantas vezes a gente vai numa loja, não é verdade isso? Vocês vão me falar se isso acontece só comigo ou acontece com vocês também. Quantas vezes a gente vai numa loja procurando um produto e não tem aquele produto que a gente está procurando e o vendedor quer nos convencer a levar um outro produto similar, né? Um genérico, um semelhante, alguma coisa parecida. Não é o que a gente está procurando, mas o vendedor vem com uma lábia, com uma argumentação persuasiva para te convencer que aquele produto que ele tem ali na loja vai atingir o seu objetivo, vai te satisfazer. Então a gente tem que estar pronto a rejeitar esses argumentos, a rejeitar os produtos que não são aquilo que a gente deseja comprar, né? Então, se a mulher caminha pela vida toda, toda torta, para dar a impressão de que está tudo bem, de que está tudo perfeito, de que está dando conta de tudo, o que acontece? Ela vai começar a definhar. Esse andar torto vai virar um padrão, vai ser repetitivo até se tornar uma forma de andar na vida, uma forma deformada, uma forma aleijada, uma forma torta. E se você age como o homem do terno, se você aceita aquilo que o alfaiate te ofereceu com defeito e tudo, a sua vida vai se encolher, assim como aquele terno estava encolhido para aquele homem. Sua vida vai se encolher, vai se ressecar, vai se atrofiar e você vai pagar um preço muito alto por isso. Aceitar os defeitos do terno, em vez de exigir os ajustes necessários, ou recusar o terno, seria o caso dele recusar, não. Se você não pode fazer os ajustes nessas partes do terno que estão com defeito, eu não vou levar, né? Seria exigir os ajustes ou recusar, falar, não vou levar. Isso, gente, mostra como as pessoas abrem mão da sua individualidade com muita facilidade para se encaixar em padrões sociais. Nós temos que aprender a dizer não para esses padrões que são impostos para nós. E quanto mais a mulher se afasta dessa força interior, dessa essência dela, natural, mais ela se torna uma sombra, mais ela se torna uma névoa, impedida de avançar na vida, impedida de avançar nos relacionamentos, impedida de avançar na profissão, enfim, vida bloqueada. Nós temos que aprender a dizer não a esses padrões que a família, a sociedade, a cultura, a mídia tenta nos impor, né? Isso acontece na vida, no comércio, a gente tem que estar alerta para isso. Ao recusar um produto no comércio, você se fortalece para a hora que chegar uma situação em que a família está te exigindo caber dentro de uma forma, ou um namorado, ou um parceiro, ou um marido está te exigindo ficar dentro de uma forma, você também tem força para recusar. Então, essa assertividade de dizer não para essas pequenas coisas do dia a dia nos fortalecem para quando a gente chegar diante de uma situação de vida maior, que exige um posicionamento nosso, nós termos também assertividade e força para recusar padrões que são impostos a nós, como eu disse ali, pelos agentes sociais, né? Família, marido, igreja, trabalho,
patrão, tem muitos agentes sociais aí, a nossa cultura, a mídia, que quer vender para nós uma imagem de mulher perfeita, de mulher magra, de mulher sarada, de mulher jovem, que é só a jovem que é valorizada. Então nós temos que dizer não a isso para poder, como é que eu vou dizer, libertar a nossa essência, a nossa verdadeira identidade. Agora me responde aí nos comentários, uma reflexão para você. Já aconteceu algo parecido com você? Já aconteceu de alguém querer enquadrar você dentro de um tipo de comportamento, dentro de uma caixinha? Ah, você não pode falar isso porque não fica bem. Ou você não pode se comportar assim porque não fica bem. Você não pode usar o tal tipo de roupa porque você não tem mais idade para isso. Ah, você não pode pintar o cabelo porque você já tem idade, você tem que deixar aparecer o cabelo branco. Ou o contrário. Ah, não pode deixar aparecer o cabelo branco, não. Você tem que pintar esse cabelo para você parecer mais jovem. Já me responde aí, se eu estou muito fora da expectativa. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Me conta aí nos comentários. Põe aí nos comentários. Tem muita gente querendo colocar as mulheres dentro da caixinha. Por isso que a gente tem que estar alerta o tempo todo, porque o golpe está aí, em cima de nós. O golpe está aí, as armadilhas estão no nosso caminho e nós temos que estar alertas para não cair nessas armadilhas. Isso são armadilhas. Geralmente a outra pessoa, tal como o alfaiate, a outra pessoa tem uma argumentação muito forte, muito persuasiva para te convencer que você tem que fazer daquele jeito, dentro da caixinha, e não do seu jeito, com a sua natureza, com a sua essência. É o que eu digo para minhas clientes, já falei isso aqui em lives também, dizer não é um exercício diário, a gente tem que estar treinando todos os dias, não tem como dizer que a gente já está pronta, né? Eu acho que dizer não é um exercício diário, é uma prática diária, a gente tem que estar sempre renovando essa prática, sempre experimentando, sempre reforçando, para a gente não perder os nossos parâmetros. Então, mas tem a boa notícia, né? Da mesma forma que tem o golpe aí nos cercando, tem agentes sociais por todo o nosso redor, querendo nos colocar dentro de uma forma, dentro de um padrão pré-estabelecido, há uma saída. Há caminhos para sair dessa situação. Mesmo que você já esteja dentro de um terno defeituoso, você pode sair dessa situação, tá? Então, a mulher, para se libertar desse terno defeituoso, dessa situação, ela precisa, primeiro, fazer contato com seu lar interior, fazer contato com o seu santuário de recursos interiores e possibilidades. E isso você vai fazer através do autoconhecimento, gente. Não tem outra maneira de você descobrir qual é o seu tesouro interno sem jogar uma lanterna, sem olhar lá para dentro, colocar uma lanterna, iluminar o seu interior para descobrir quais são os seus recursos. Então, se você quer plenitude de vida, autenticidade, viver uma vida autêntica, uma vida que não é fingida, uma vida que não é uma máscara, você quer ter uma vida autêntica, você precisa descobrir o seu potencial interior, você precisa sondar, entrar nessa caverna íntima de recursos e de conhecimento. Todas as mulheres possuem uma origem grandiosa. A mulher tem muitas qualidades grandiosas, diferentemente do homem. O homem tem as qualidades dele e a mulher tem as dela. Não estou aqui desmerecendo os homens, entende? Mas o que eu quero dizer é que a mulher precisa de acreditar que a sua origem é grandiosa, que ela foi feita, todas nós fomos feitas para um projeto grandioso na nossa vida. Nós temos um projeto de grandiosidade, de prosperidade, de avanço. E nós temos dons e talentos que foram programados para se manifestar de forma individual e irrepetível. Os dons e talentos que eu tenho não são os mesmos dons e talentos da Maria, da Bianca, da Sandra. Pode até ser os mesmos, podemos até ter os mesmos dons, mas a forma de manifestar esses dons é única. É como o timbre da nossa voz. Cada pessoa tem um timbre de voz, não é isso? Então, a forma como a gente manifesta também a nossa potência, os nossos dons e os nossos talentos é uma forma única, individual e irrepetível. Não tem como. As pessoas podem tentar te imitar, mas não vão conseguir ser iguais a você. E eu espero que você não esteja enterrando seus dons e talentos. Espero que você esteja
trabalhando e colocando esses dons e talentos a serviço da vida, a serviço do universo, a serviço de outras pessoas também, além de você mesmo. Você é a única pessoa capaz de manifestar ao mundo os dons e os tesouros escondidos aí dentro de você, né? Esses talentos interiores, esses recursos maravilhosos que adornam o seu interior e o seu exterior também, que é consequência do que você tem dentro, né? Então, ao vivenciar os seus dons, ao colocar em ação os seus recursos internos, a sua riqueza interna, você provará uma qualidade de vida superior, cheia de aceitação e uma vida de autenticidade. Uma vida que não é uma vida de máscaras, não é uma vida de ficar dentro da caixinha, né? Então, você tem que olhar para isso, você tem que olhar para isso, você tem que olhar para o seu interior. Não adianta, o mundo chama a gente para ficar olhando só para fora, olhando só para as necessidades dos outros, mas tem uma hora que a gente tem que parar e olhar só para nós mesmas. Tire um tempo para você mesma. Feche os olhos para o exterior e abra os olhos para o seu interior, procurando conhecer o seu lar interno, a sua caverna do tesouro interna, que anda com você, que você recebeu, que você foi criada com esses dons, com esses talentos, está tudo aí dentro de você. Só que muitas mulheres não se beneficiam disso porque elas não sabem como ativar esses recursos, esses dons, esses talentos, essa riqueza que ela tem aí dentro. Então, para você tirar esse tempo para você, fechar os olhos para o exterior e abrir os olhos para o seu interior, você pode fazer isso em várias maneiras de você fazer isso. Você pode fazer isso utilizando música, ou em vez da música, você pode fazer isso através do silêncio, você pode fazer isso através da oração, através da meditação, através da escrita, através do desenho, da pintura, através da conexão com a natureza e mesmo através de um processo de terapia, tá? É para você mergulhar no seu interior como alguém que procura um tesouro. Imagine que o seu interior é uma caverna escura e você precisa de uma lanterna para iluminar essa caverna, para descobrir quais os tesouros que tem ali dentro. Esses recursos que você tem dentro de você, quando bem utilizados, vão trazer verdades até então desconhecidas para você e vão trazer para você um senso de autoconfiança, de entusiasmo, de assertividade, de presença, de merecimento, de saber que você é merecedora de um terno sem defeitos. Você é merecedora de dizer não, você tem o direito de dizer não, né? E tudo isso que eu estou citando, autoconfiança, entusiasmo, assertividade e merecimento, são marcas de uma personalidade sadia, são marcas de uma personalidade que não está na máscara, não está no terno defeituoso, né? Então, através desse mergulho interior, você vai ter um novo relacionamento com você mesma, com os outros, vai ter uma vida mais completa, mais interessante e mais autêntica. Eu escrevi aqui no meu roteiro, que é outro nível, tá? Você vai passar para outro patamar. E olha, gente, nós temos moedas circulando por aí. E a moeda mais valiosa do século XXI não é o real, não é o dólar, não é o euro, nem nenhuma outra moeda. Moeda mais valiosa do século XXI, sabe qual é? É o conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento amplia as suas fronteiras. O conhecimento te leva adiante. E eu começo dizendo que o autoconhecimento está dentro desse pacote, faz parte dessa moeda, né? Então, sem autoconhecimento, você não consegue ser fiel às suas verdades, você continuará na defensiva. Se você não conhecer seus tesouros interiores, você vai continuar na defensiva, vai continuar refém do medo, refém da insegurança, refém da repressão de sentimentos e emoções. Você continuará refém da máscara e refém daquele terno, né? Você vai ficar presa naquele terno em que você foi colocada pela família, pelo marido, pela sociedade, pela educação, pela cultura, pela igreja, pelo patrão, pelo amigo. Até amigos tentam colocar a gente dentro de uma forma, né? E a sua vida vai ser seca, incompleta e sem plenitude.
trazer esse conhecimento para vocês me alegra muito, porque quando eu leio alguns livros assim que trazem libertação para mim, eu fico querendo transbordar, eu fico querendo trazer isso para vocês também, para vocês experimentarem a mesma leveza, a mesma alegria, a mesma libertação que eu senti também ao descobrir essas verdades, né? Só que, né, então, como eu estou dizendo, a moeda do século XXI é o conhecimento. Então, tanto a gente tem que procurar o autoconhecimento, como a gente tem que buscar conhecimento de fontes confiáveis a respeito da saúde emocional, a respeito das características emocionais da mulher, por exemplo, a respeito da menopausa, a respeito do envelhecimento. Tem muitos conhecimentos que a gente pode adquirir que vão ampliar as nossas fronteiras, que vão nos fazer avançar e vão nos trazer mais equilíbrio e uma vida mais autêntica e mais coerente com a nossa natureza interna. Agora, pode acontecer que você não consiga fazer esse mergulho interior sozinha. Talvez você ache muito difícil se concentrar, talvez você se distraia, talvez você ache que não está indo pelo caminho adequado, que você precisa de alguém para ajudar. Então procure ajuda profissional, se você acha que não consegue fazer esse mergulho no seu interior sozinha. Procure, a psicoterapia pode te ajudar muito, né? Principalmente essa terapia para mulheres que prioriza as características emocionais da mulher, que dá destaque à ciclicidade feminina, e ali dentro de um processo de psicoterapia, você vai revisitar a sua história, né? Vai entrar na caverna, você vai voltar na sua história, você vai acessar aspectos profundos da sua personalidade, você vai identificar as causas do seu comportamento padronizado, né? Você vai identificar qual é o defeito do terno, por que você está, metaforicamente, segurando a ponta do colete com a mão esquerda. O que defeito está fazendo você andar toda torta segurando a ponta do colete com a mão esquerda? Então, dentro de um processo de psicoterapia, você tem meios, junto com a psicoterapeuta, de descobrir as causas do seu comportamento e as estratégias para você ativar a sua identidade, sua verdadeira identidade, tirar essa máscara, tirar esse terno deformado e você poder andar livremente, você poder andar autenticamente, espontaneamente, sem esse terno defeituoso. Então, para isso, a gente precisa de investigar, identificar a causa e ressignificar, recalcular a rota. Você tem que recalcular a rota. Você está indo por uma rota torta, né? A gente precisa de endireitar essa rota para você sair dessa caixinha, sair desse terno deformado e poder resgatar a sua autenticidade e ativar a sua verdadeira identidade. Então desperte, mulher, desperte, acorda, mulher, acorda, fique atenta, desperte para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo na sua vida, faça reflexões sobre a sua vida. Você está dentro de um terno defeituoso? Pensa aí um pouquinho. Se você reconhece que está dentro de um terno defeituoso, a hora de agir é agora. O tempo é curto, nós temos direito e merecemos felicidade e não precisamos ficar reféns de ternos defeituosos, de caixinhas e de problemas emocionais que nos impedem de avançar e de fazer brotar toda a nossa essência, toda a nossa identidade, toda a nossa energia criativa.